E vamos ler mais uma vez Isaías capítulo 9. Diz assim, a partir do verso 1: Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas no futuro fará glorioso caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicastes este povo e lhe aumentastes a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebrastes o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerra e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Amém. Nós estamos buscando a orientação do Senhor, a inspiração do seu Espírito, de modo que a gente compreenda a palavra do Senhor, e que a palavra do Senhor não seja apenas um texto a ser discutido, ou um texto a ser descoberto, um texto a ser examinado, mas que esta palavra de Deus desça para o nosso coração, a palavra encarnada de Deus, que faz as mudanças necessárias no nosso coração, que opera as mudanças necessárias no nosso ser. O escritor já vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada e apta para nos ensinar, nos corrigir, nos redaguir e nos orientar na nossa caminhada, toda a escritura. Portanto, o que está diante de nós, Isaías capítulo 9, não é um texto do qual eu diga assim, eu não consigo entender nada, ou é apenas um texto histórico, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com a gente. Para que a gente entenda como o texto tem tudo a ver com a gente precisa entender, em primeiro lugar, como ele tinha a ver com aqueles que receberam o texto no seu primeiro momento, aqueles que escreveram o texto, no caso Isaías, e aqueles que receberam essa mensagem profética. Como nós temos dito aqui, já nesta série, nós sabemos que na época do profeta Isaías, eles estavam vivendo uma política internacional muito complicada. Estavam vivendo um tempo onde os homens que governavam as nações eram homens maus, homens malignos. Tudo que eles estavam vivendo, do norte ao sul, ocidente, oriente, para todos os lados que se olhasse, na época do profeta Isaías, você não tinha esperança alguma de dias melhores, esperança alguma de dias bons. Algo terrível, tenebroso estava acontecendo naqueles dias, que aqui na Escritura é chamado de tempo de escuridão. Então penso que é um tempo de escuridão, onde não há conhecimento, onde não há crescimento, onde não há prosperidade. O que está operando no tempo da escuridão é a bestialidade humana. Então isso está acontecendo na época do profeta Isaías. Não sei se posso dizer que na mesma proporção esteja acontecendo no nosso tempo, mas pelo menos em certa quantidade a gente tem visto que estamos num tempo
em que você olha para os governantes das nações e do mundo hoje, praticamente não temos uma referência que você possa dizer assim, está ali um homem, está ali um governante, está ali um administrador, está ali um presidente. Quase tudo que a gente tem no mundo, olhando para todos os lados, são homens insanos, capazes de destruir a humanidade a qualquer tempo, por qualquer besteira, por qualquer coisa, por qualquer ambição, egoísmo e orgulho. Se não é o que nós vamos chegar lá no texto, que diz que o Senhor é quem governa, isso aqui já tinha sido tudo destruído há muito tempo, porque não temos referência alguma, é tempo de treva. E na época aqui que o profeta está escrevendo o Salmo 9, o capítulo 9 do seu livro, essa mensagem profética, eles estão vivendo no ano 732 a.C., e é exatamente nesse tempo. Lembram que Isaías 6, quando nós falamos aqui, quando Deus chamou o profeta Isaías, Isaías tinha aproximadamente 18 a 20 anos, quando Deus o chamou no capítulo 6. Agora aqui no capítulo 9, Isaías já está com aproximadamente 30 anos. Então já se passou um período, ele já está aí entre 28 e 30 anos de idade. Está experimentando os 15 anos de reinado de Acás, que nós falamos também a semana passada. Um rei perverso, idólatra, conduziu o povo para a escuridão e para a opressão. E ele está no meio desse reinado. Ele está no meio dessa treva, desse tempo de juízo, de guerra, de destruição e de rebelião. E aí Deus, então, traz a sua palavra ao povo por meio do profeta Isaías. E a palavra do Senhor é uma palavra de esperança. Porque ele diz, olha o que ele diz no versículo 1. Entretanto, não haverá escuridão. Eles estão vivendo na escuridão, e o Senhor está dizendo, entretanto, não haverá escuridão para aquela que estava aflita. Aquela que em tempos passados ele humilhou, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que no futuro fará glorioso caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Naftali e Zebulon eram terras do norte, fazem parte das tribos de Israel, era um dos dois filhos de Jacó, faziam parte do reino do norte. E o Senhor está dizendo que chegará um dia em que não haverá escuridão para aquela que esteve aflita. Haverá um dia de luz. Haverá um dia em que a luz vai brilhar para as tribos do norte. Isso aconteceu na época do profeta Isaías, no ano 732, exatamente nesse tempo, quando o soberano da Síria, que era chamado de Tiglat-Pileser III, era o rei da Síria, ele então impôs uma grande derrota ao reino do norte. As nações, as tribos de Naftali, as tribos de Zebulon, esses que estavam aflitos, e humilhou aquela terra, devastou aquela terra, acabou com as famílias, acabou com o comércio, acabou com as cidades, destruição assim terrível que os assírios trouxeram para o povo do reino do norte. E o Senhor está dizendo, mas haverá um dia em que a luz vai nascer para esse povo. Olha aqui no capítulo anterior, no capítulo 8, verso 22 do livro de Isaías, ele diz assim, então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro, e serão lançados para as trevas. Tem outra tradução que diz, então olharão para a terra e verão angústia e escuridão de angústia, e serão lançados na escuridão. Então veja que era um tempo de intensas trevas. Trevas do ponto de vista social, trevas do ponto de vista religioso, espiritual, psicológico, emocional, econômico, trevas em todos os sentidos. E eles foram massacrados. O povo da tribo do norte sofreu tremendamente, terrivelmente na mão dos assírios. Mas aí no verso 2, o Senhor vai dizer, o povo
que estava... Ah, tá. Ok. Muito bem. Dessa vez o 3 veio antes do 2. Não tem problema. O povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz. Quem é que estava em trevas? Que povo? De Naftali e de Zebulon, a chamada Galileia dos gentios. O termo Galileia dos gentios é que era um lugar onde havia ajuntamento de pessoas de todas as nacionalidades, de todas as estirpes. Não havia nenhuma depuração de pessoas, seleção, não havia uma ideia patriota, somos povos de uma mesma nação. Era gente misturado de todos os lugares, era chamada Galileia dos gentios, onde estavam todos aqueles que, diríamos assim, estavam distantes da lei do Senhor e sofreram os ataques. Mas o Senhor está dizendo, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre aqueles que habitavam na terra da sombra da morte. Então, onde foi brilhar a luz? Na terra da sombra da morte. Onde foi nascer um dia de luz? Na terra de sombra e morte. No lugar da escuridão, no lugar de treva. Lá foi nascer a luz de Deus. E é interessante, porque isso vai se cumprir na vida de Jesus também, lá em Mateus capítulo 4, verso 13 a 16, eu vou ler aqui, porque a minha mente está mentindo para mim mesmo. Mateus 4, 13 diz assim, deixando Jesus Nazaré, foi viver em Cafarnaum. Cafarnaum ficava exatamente nessa Galileia dos gentios. Cidades que ficavam à margem do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Olha que coisa interessante, Jesus foi morar em Zebulon, Naftali, na terra de trevas, na terra da escuridão. Jesus chegou lá dizendo, a luz chegou para vocês. Aqueles que viviam em trevas viram uma grande luz. Isso aconteceu no ano 1º antes de Cristo. O texto continua dizendo o seguinte, no verso 3, aí vai nos dizer, tu multiplicastes este povo. Que povo? O povo que estava na região da sombra da morte. O Senhor os fez crescer. O Senhor multiplicou este povo. De modo que nós somos resultado desta luz que brilhou lá em Zebulon, lá em Naftali, na Galileia dos gentios. Esse povo cresceu, mas não apenas cresceu quantitativamente, esse povo cresceu também qualitativamente, que ele vai dizer, tu multiplicastes esse povo e lhe aumentaste a alegria. Cresceram em número, mas cresceram em alegria, em regozijo, em gratidão, em disposição, em vontade, em desejo, em ação, em trabalho. Vejam que milagre, aqueles que estavam à sombra da morte, destruídos, sem esperança, aqueles que estavam sem nenhuma condição de sobrevivência, agora brilha uma luz, a luz vem. E quando a luz vem, ele multiplica esse povo. E agora, além de multiplicá-los, eles começam a gerar novas pessoas. Porque quando diz multiplicaste esse povo, é porque começa a acontecer casamento, namoro, famílias são constituídas, filhos vão nascendo, as pessoas vão crescendo, trabalho, educação, escola, tudo para que essa população cresça. E além de crescer quantitativamente, ela vai crescendo espiritualmente, porque ela tem alegria. Ela é cheia de alegria, ela cresce cheia de regozijo, cheia da paz do Senhor. Então ele está dizendo, tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria.
todos eles se alegrarão diante de quem? De ti. Verso 3, todos se alegrarão diante de ti. E isso pode parecer algo assim irrelevante, mas talvez seja uma das posições ou status de vida mais importantes de um indivíduo. É quando ele se alegra diante do Senhor. Talvez seja o profundo da adoração, de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida convertida. É quando alguém se alegra diante do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 90, diz: em ti é que eu me alegro, é em ti que eu me alegro e me exulto. Eu canto louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A minha alegria é o Senhor. A minha força é o Senhor. O meu regozijo é o Senhor. A alegria e a satisfação da minha alma está no Senhor Jesus. Não nas circunstâncias, não naquilo que a vida pode oferecer. A minha alegria não está na satisfação dos meus prazeres ou dos meus desejos. A minha alegria não está naquilo que eu posso alcançar para mim mesmo. Mas a minha alegria, está dizendo o texto, que está no Senhor. Eu me alegro, como disse o salmista Davi, porque eu tenho um pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque Ele me completa totalmente. Então olha o que o Senhor está fazendo, um grande milagre sendo realizado no povo que estava em trevas. Aí você pode perguntar, como se deu isso? O profeta vai explicar a partir do verso 4, que nós vamos acompanhar juntos. Por que isso vai acontecer? Ele diz: pois o Senhor quebrastes o jugo da sua carga, a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor. Então o Senhor está dizendo: por que vocês multiplicaram? Por que alegria? Por que vocês estão saltando de alegria, felizes diante de mim? Porque o Senhor quebrou o jugo da carga e a canga dos seus ombros, que é a vara do seu opressor. Quem era o opressor deles? O rei da Síria era o opressor. E o que o Senhor fez? O Senhor destruiu os assírios. Ele diz: por isso que vocês multiplicaram, por isso que vocês estão cheios de alegria, por isso que vocês estão regozijando. Por quê? Porque eu livrei vocês dos seus opressores. Eu livrei vocês da força daqueles que mantinham vocês sob escravidão. E traz o exemplo de Midian, que foi o que aconteceu na época de Gideão. Lembram de Gideão? Quando os midianitas oprimiam o povo de Israel, e eles trabalhavam, os midianitas vinham às escondidas e saqueavam tudo que eles haviam trabalhado. Eles trabalhavam, os midianitas vinham e tomavam tudo que eles tinham plantado. E certo dia Gideão estava no lagar, cuidando do trigo, escondido, às espreitas, com medo. Aí o anjo do Senhor chega a Gideão e chama Gideão e fala: Gideão, eu vou libertar vocês dos seus opressores. E aí todos conhecem bem essa história, convoca aquele enormidade de pessoas, 32 mil homens se apresentam para lutar contra os midianitas, e Deus coloca aquele povo à prova. Dos 22, Deus manda dispensar 10 mil, fica só 22 mil, depois faz outro teste, manda dispensar todo mundo novamente, fica só 300. E com 300 homens, Gideão vence o grande exército dos midianitas numa vitória inexplicável, a não ser a mão do Senhor sobre eles. Aí o Senhor está dizendo para Israel: lembram do passado de vocês? Da mesma forma que eu fiz com os midianitas, eu fiz com vocês agora. Por isso que vocês estão cheios de alegria. Eu livrei vocês dos seus opressores.
O profeta continua dizendo: sabem por que vocês vão multiplicar e são cheios de alegria, e o coração de vocês vai prosperar, a vida de vocês vai prosperar? Está no verso 5. Ele diz: porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. O Senhor está dizendo: não se ouvirá mais movimentações bélicas, vocês não vão ouvir mais falar em guerras, vocês não vão ouvir mais falar em batalhas, porque a batalha acabou. O Senhor dos Exércitos venceu todas as batalhas, todas as guerras, e vocês não viverão mais em ambientes de conflito, porque o nosso Deus não é o Deus da guerra, Ele é o Deus da paz. Ele não é o Daverson, para quem assiste MMA, o Deus da guerra. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. E Ele disse: eu vou acabar com todo o movimento de guerra e vou decretar o fim de todas as batalhas. E aí, para que o povo entendesse, e para que eu e você também pudéssemos entender a mensagem, aí vem o verso 6. Isso tudo porque um menino vos nasceu, e um filho nos foi dado, ou nos foi concedido. Tudo isso porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Amém? Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Essa linguagem, vocês percebem que o profeta está falando como se algo tivesse acontecido no passado, não é? Não é isso? O menino nos nasceu, e um filho se nos deu, mas ele ainda vai nascer 700 anos depois. Na teologia isso é chamado de pretérito profético. É quando você fala de algo que vai acontecer com a imagem de algo acontecido no passado que já ganhou dimensão dentro de você sem ter acontecido. O profeta Isaías está falando de uma coisa que vai acontecer há 700 anos à frente, mas como se tivesse acontecido para trás dele, de tamanha certeza ele tem do que está dizendo. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Para quem é o menino e para quem é o filho, irmãos? Para quem? Para nós. Escute, é para nós. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Você sabe o que é o Evangelho do Senhor Jesus? Você sabe o que é frutificar? É quando você lê um texto desse da Escritura, e ele entra em você e diz: nosso menino nasceu para mim. O filho veio por mim, para mim, é um presente de Deus para mim. O menino nos nasceu e um filho se nos deu. Agora veja que coisa. O fim da guerra, anunciado pelo Senhor, a alegria, o aumento, o tempo de paz, a luz que vai brilhar nas trevas, estão numa figura que a gente vai olhar e vai dizer: não tem condição, porque tudo que ele está dizendo que vai acontecer está em uma criança. Olha o mistério de Deus. A batalha que será vencida, os homens que serão depostos, os reis que perderão os seus tronos, a paz que será ministrada aos povos, a alegria, o prazer, o crescimento que o Senhor vai dar, a prosperidade, estão todas em um menino. E aqui é onde dá uma confusão na cabeça da gente. Estão tudo em um menino. Eu não sei se
Eu não sei se Jesus, quando nasceu, era feio do ponto de vista estético, igual o meu filho, né? E eu espero que ele nunca ouça esse vídeo. Quando meu filho nasceu, o Rainer foi o meu primeiro filho, e ele passou 15 dias do dia de nascer. Quase que ele morreu no ventre da mãe, foi uma confusão enorme. E quando ele nasceu, meu primeiro filho, eu com 19 anos, empolgado, aquela coisa toda, filho, aquele negócio todo, nasceu, e aí no HFA eu corri lá para o local onde ficava o berçário, e aí estou lá, olhando, a enfermeira apontou para mim, eu vou te mostrar já. E eu lá, na vidraça, querendo ver o menino. Aí quando ela veio e mostrou o menino, mas pensa no menino feio. Que eu fiquei assim, eu olhei assim. Sabe aquele tonhonhon? Sabe aquele tonhonhon que você olha assim? Tonhonhon. Feio, sério, não estou brincando não. Como ele tinha passado dos dias, então, como é que já ia falar como é que é a marca, né? Daquele cachorrinho que é todo enrugado. Já viram um cachorrinho todo enrugado? Eu não sei. Bulldog? É um bulldog. Quase igual um bulldog assim. Todo enrugado mesmo assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Bem feio. Ele deu sorte. Hoje o rapaz está bonito para a glória de Deus e do Pai. Então, o menino, ele está dizendo, no menino está a realização de todo esse propósito de Deus. Um menino nos nasceu. É por isso que muita gente não entende o Evangelho, por isso que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é loucura. Porque é na fragilidade daquela criança, porque não tem nada mais fraco que uma criança, indefeso. Não tem nada mais dependente do que uma criança. E ele anuncia a criança como a nossa independência, como o nosso libertador, como a nossa paz. Ele anuncia a criança como a realização de tudo aquilo que Deus vai fazer na vida do seu povo. É a criança que vai trazer luz para quem está na escuridão. A gente podia pensar assim, teoricamente Jesus poderia nascer adulto. Como Adão foi criado adulto, Jesus poderia ter vindo adulto. Mas não, foi da vontade de Deus que ele viesse como criança, como menino. Porque o Evangelho de Deus não é uma teoria, o Evangelho de Deus não é uma mágica, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é um fogo como que se descesse derrubando tudo. O Evangelho do Senhor Jesus se faz a partir da comunicação. O Evangelho é a partir do crescimento. O Evangelho é identificação. O Evangelho é compartilhamento com Deus. Intimidade com Deus é vir como criança e crescer até se tornar adulto. E não já chegar adulto de uma vez, adultizado, sem ter criado relações com Deus. Pessoas adultizadas na religião, sem intimidade com Deus. Essa é a ideia de ter vindo como criança e vai crescendo e vai nascendo. Então, um menino se nos deu, mas não só um menino, um filho se nos deu. É um menino, mas também é um filho, ou diríamos o filho que se nos deu. Ele precisava também ser homem, Deus se tornando homem, para vir estar entre nós, para comunicar a mensagem de Deus a todos nós. Teoricamente também, Deus poderia ter mandado um anjo, que não tinha pecado. Deus poderia ter enviado também um homem perfeito como Adão antes da queda. Mas Deus resolveu enviar o seu próprio Filho. O próprio Deus vindo
sendo dado por nós, que como diz o escritor aos Hebreus, nós necessitávamos de um sacerdote como ele, homem perfeito, homem como nós, mas sem pecado, e que se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Então o Filho veio e foi dado a nós. E aí ele continua dizendo que esse Filho, está lá no verso 6, ó, o governo está sobre os seus ombros. Ora, irmãos, nada é tão patético para quem não crê no Senhor do que dizer que nos ombros de uma criança está o governo de todo mundo. Você não vai chegar para Nabucodonosor e falar: Nabucodonosor, o governo do mundo não está nas suas mãos, está nas mãos da criança. Ele vai dar risada. Você vai chegar para Herodes e vai dizer: Herodes, você não está no comando do universo, é a criança. Você vai chegar para Faraó e vai dizer: Faraó, não é você o governador das nações, é o meu filho, é a criança. O governo está sobre os seus ombros. Que coisa, que mensagem. Pensa, essa mensagem do Isaías no seu tempo e para o nosso tempo também. Está dizendo: o governo está sobre os seus ombros. E a gente olha hoje e sabe que essa promessa do Senhor ainda espera a sua concretização. Sabemos que essa promessa do Senhor Jesus ainda chegará ao seu ápice. É bem verdade. Chegará o tempo em que Ele governará integralmente todas as nações. Mas também nós podemos ver esse governo do Senhor sobre a terra. Não nos palácios de Washington, não nos palácios da China, não nos palácios da Inglaterra, de Moscou, de Paris, do Planalto, em Brasília, não. Mas nós podemos ver e perceber esse governo de Deus quando nós vimos uma vida que está sobre as garras de Satanás ser transformada. O governo está sobre os seus ombros. Quando a gente vê uma família que está destruída ser restaurada, reconstruída, o governo está sobre os seus ombros. Quando nós vemos pessoas que saem das suas casas, do seu conforto, e vai para a Turquia, se dedicando para ajudar pessoas que estão em sofrimento, nós vemos o governo de Deus, o governo que está sobre os seus ombros. Quando nós vemos gente ajudando pessoas órfãos, pessoas rejeitadas, pessoas cristãos amorosos que estão ajudando uns aos outros, ajudando a igreja perseguida pelo Portas Abertas, missionário Ivanildo que sai daqui, deixa tudo isso e vai para Guiné-Bissau para cuidar de crianças. Nós vemos o governo de Deus, o governo que está sobre os seus ombros. Sempre que nós vemos pessoas lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, entusiasmadas, buscando o Senhor, orando, buscando a face do Senhor, nós vemos o governo do Senhor sobre a terra. Ele está governando, o governo está sobre os seus ombros. Quando nós vemos pessoas que investem tudo que tem no reino de Deus, quando nós vemos pastores cuidando das ovelhas de todo o coração, doando a sua vida, quando nós vemos pessoas entregando a sua vida no seu trabalho, onde está, para que o nome do Senhor seja glorificado, é o governo que está sobre os seus ombros. Muitas vezes tudo isso não é perceptível, não é visto, é feito de modo silencioso, acontece no invisível, mas está acontecendo. O reino está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros. E aí ele diz, esse governo que está sobre os ombros desse menino, tem característica, ele vai dizer, e o seu nome será, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, ou Pai da eternidade, que é a tradução que a gente está mais acostumado, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses podem parecer apenas títulos de Jesus,
Mas conforme os teólogos, a Escritura e a convicção do nosso coração, não são apenas títulos de Jesus, mas são características da sua natureza, são aspectos do seu caráter. Esse filho que está governando as nações, como ele é e o que ele faz? Ele é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. O que isso significa? Em rápidas palavras, maravilhoso conselheiro. Por algum tempo, nós já falamos isso aqui, por um bom tempo na nossa trajetória, nós dividíamos, maravilhoso conselheiro, como se fossem coisas diferentes, mas já foi discutido isso, chegaram à conclusão que maravilhoso conselheiro é um atributo só, um caráter só da natureza de Cristo. Ele é o maravilhoso conselheiro. E a ideia desse texto, irmão, dessa inscrição, dessa palavra, não é que Jesus seja o menino, esse que tem o governo sobre os seus ombros, seja alguém que dê conselhos, assim, ou dê palpites na vida da gente. Não é apenas isso. Porque tem muitas pessoas que têm assim, Jesus é meu conselheiro, nossa, eu preciso comprar uma casa na rua 12 e uma na rua 10, qual que eu compro? Vou perguntar para ele. Não é isso que ele está falando. Nossa, eu preciso fazer uma faculdade de teologia ou faço uma de medicina. O que eu faço? É importante orar nesse sentido? Sim, mas não é isso que ele está dizendo. Conselheiro no sentido de dizer para você palpite sobre aquilo que você faz. O maravilhoso conselheiro, Paulo falou sobre isso, é aquele que faz parte do conselho de Deus. Deus tem um conselho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse conselho de Deus, esta a trindade de Deus reunida, é quem define os propósitos. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz que nele também nós fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, o que é o maravilhoso conselheiro? O maravilhoso conselheiro é aquele que faz parte do conselho de Deus, e a sua mensagem para nós é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem para além da nossa expectativa, para além de tudo que a gente possa imaginar. Por exemplo, esta mensagem que ele está dando para o profeta, quando ele diz, da terra de Zebulon, da terra de escuridão vai nascer uma luz. Essa é uma mensagem de um maravilhoso conselheiro, de alguém que faz parte do conselho, conhece os propósitos de Deus, conhece tudo que Deus está fazendo e diz, vou dar uma notícia maravilhosa para vocês. Maravilhoso conselheiro, ou seja, ele é que conhece os desejos de Deus, portanto, a nossa aproximação dele não é para que ele dê palpite sobre a nossa vontade. O maravilhoso conselheiro não é para dar palpite sobre o que eu quero ou o que eu não quero. O maravilhoso conselheiro é para me indicar e direcionar para o conselho que Deus já tomou sobre a minha vida. Efésios capítulo 2, verso 10, diz a Escritura que nós somos feituras de Deus, preparados para as obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nela. Então, o que eu preciso descobrir em Cristo? Não é o que eu tenho que fazer no sentido das escolhas que eu tenho diante de mim, mas é saber qual o caminho que Ele traçou para a minha vida que eu devo andar nele. Esse é o maravilhoso conselheiro. Aí diz mais, que Ele é maravilhoso conselheiro, mas Ele é Deus forte. Deus forte. Quem é o Deus forte? A criança. Eu acho que isso era uma palavra de Deus para confrontar essa nossa necessidade sempre, essa nossa necessidade megalomaníaca, sabe, dessa coisa assim, a gente quer tudo grande, tudo que a gente pensa que é poderoso é porque é grande, tudo que a gente vê grandão, a gente pensa que é poderoso porque é grande. Aí está dizendo, Deus forte está numa criança. Ele não é forte pelo que se vê por fora. Ele é forte pelo que Ele é.
pela sua natureza. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Aquela que você olha que é grandão, que é tudo, que é aquela coisa espetacular. E aí você pensa, é ali. Aí o Senhor está dizendo, Deus forte está aqui naquilo que é desprezível. Porque não é a aparência, mas é a essência. É a essência. É o Deus forte. Deus forte porque Ele é íntegro, completo. Ele é pleno. Ele é Deus forte porque Ele é pleno. Eu estava ouvindo o pastor falar uma coisa muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês aqui, ao finalizar esta mensagem. Ele disse o seguinte, que quando Davi matou Golias, né, o que foi que matou Golias? Uma pedra. O que é uma pedra? Uma pedrinha pequenininha. E que aquela pedra foi o simbolismo de que Deus havia destruído o gigante. Pois é, ele diz que Deus forte é essa pedra. Uma pedra é algo sólido, não tem rachaduras, ela não tem carências, não tem fissuras, ela é plena. Deus não tem carências, Deus não amanhece bom no dia e no outro dia não. Deus forte é sempre Deus, ele é pleno, integral. Deus não depende que eu canto uma música para Ele ficar feliz e me abençoar. Deus não depende que eu dê uma oferta para Ele, uau, eu recebi uma oferta, fiquei feliz, estava tão triste, vou abençoar aquele meu filho. Deus forte, Ele é pleno, integral, real, verdadeiro, sempre Deus. Ele não é como eu e você, cheio de fraturas, cheio de carências, cheio de desejos. Um dia amanhece laranja, outro dia amanhece limão. Deus não. Deus é bondade o tempo todo, Deus é doçura o tempo todo. Eu fico impressionado com Deus, e tenho que ficar mesmo, e você também, porque a gente olha o mundo ao nosso redor, tanta perversidade. Hoje eu li a notícia de um camarada que matou um pai, porque um filho autista o pai parou o carro, deve ser mais ou menos essa história, o pai parou o carro em algum lugar, tem um filho autista, e o filho ficou buzinando. Talvez ali intertido com a buzina. Uma pessoa achou ruim aquela criança buzinando o tempo todo. Acho que o pai foi explicar, meu filho é autista e tal, alguma coisa nesse sentido. A pessoa não gostou, foi em casa, pegou uma arma e matou o pai. Quer dizer... Mas sabe o que acontece? Mesmo diante disso... Eu não sei se... nós cantamos não, mas os meninos estavam cantando aqui na hora do louvor. Deus continua... Não, cantamos. Deus continua sendo bom. Eu faço o que não devo e Deus continua sendo bom. Eu desobedeço, saio do caminho, Ele continua sendo bom. Os homens estão se destruindo, matando, Ele continua sendo bom. Por quê? Porque Ele é o Deus forte. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Quer dizer, não tem nada antes dele. Irmão, presta atenção. Ele é o Pai da eternidade, não tem nada antes dele. Você está acostumado a colocar Deus numa lista de prioridades, depois, lá atrás, não tem nada antes dele, Ele é antes de tudo. Pai da eternidade, não tem nada antes dele, todas as coisas são depois dele. Está entendendo? Príncipe da paz, todas as coisas, Pai eterno, Pai da eternidade, todas as coisas são depois dele. Inclusive eu e você, o universo, tudo que foi criado, tudo é depois. E se você está entendendo o que eu estou dizendo, você está entendendo. Tudo é depois, primeiro Ele, tudo vem depois dele. Eu faço isso para Deus fazer aquilo, Ele já fez por você. Eu vou fazer isso para Deus fazer isso, Ele já fez por você. Eu acho que eu vou me consagrar para poder acontecer isso, Ele já fez por você, Ele é antes de tudo.
Não acontece nada porque a gente faz, acontece porque Ele é. Então seja grato, seja uma pessoa disponível, se entregue a Ele, porque Ele é o princípio de tudo que está na sua vida. Ele é o Pai da eternidade. E para finalizar, que o texto é longo demais, né? Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. O executor da justiça, o executor da equidade. Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz não violenta corações. O príncipe da paz não violenta a sua vida. Se você não está em paz, isso não é um problema de Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele não violenta você nas suas vulnerabilidades. Ele não fica atrás de você te caçando, tacando medo, para pegar você em alguma esquina, como que fosse um justiceiro. Ele é o príncipe da paz. Ele não é alguém que está te fustigando, aproveitando as suas fragilidades. Muito pelo contrário, Ele é alguém que está te salvando, salvando você das suas carências, para que você viva em paz. Pensa, aquele que está indo para o Calvário na última semana, dias antes da sua crucificação, quando Jesus está indo para a cruz, para sofrer o suplício, a angústia e a maior de todas as tribulações e sofrimento que ser humano algum já sofreu. Quando ele vai para aquele lugar, ele vira para os seus discípulos e diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele é o príncipe da paz. Diante disso, eu vou pular aqui. O profeta está extasiado, e todos nós que ouvimos essa mensagem ficamos extasiados. E aí, como acontecerá isso? Como pode ser tudo isso? E ele termina dizendo, está lá na última frase do verso 7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A fidelidade do Senhor dos Exércitos fará isso. Conquanto tudo isso não seja uma realidade ainda, conquanto tudo isso não seja completo e absoluto em todas as suas coisas, o zelo do Senhor dos Exércitos fará com que todas essas coisas se cumpram cabalmente. Conquanto a palavra decretada da cruz está consumado, tetelestai, ainda não tenha sido realizado em toda a sua dimensão. Mas o zelo do Senhor dos Exércitos, a fidelidade do Senhor, fará com que a sua palavra se cumpra conforme o conselho da sua vontade. Então, irmão e irmã, você que está aqui comigo, nós podemos, e não apenas podemos, nós somos governados por Deus. Nós somos governados por este Filho que governa o universo. E o seu reino é de esperança, de alegria, de paz e de descanso em todos os assuntos da nossa vida. Este é o seu reino, é o reino de justiça, misericórdia e alegria que surpreendentemente coexiste com toda a perversidade que nós temos visto no mundo. Diante de todas as atrocidades que nós temos visto, mas a justiça, a misericórdia e o amor do Senhor estão com aqueles que são governados por Ele. E eu vou te dizer, talvez como dissesse o profeta Isaías, eu gosto desse reino. Eu gosto desse reino que ele está falando. E eu quero me sujeitar a esse governo. Eu quero entregar minha vida a esse governo, a esse rei. Eu quero dedicar todos os meus dias a esse rei. E o profeta está dizendo, as fronteiras estão abertas. As portas estão abertas, disse Lucas. Entre para esse reino. Jesus chegou e disse, o reino chegou. Pode entrar, pode vir. Todos aqueles que com bom coração e boa vontade se dispuserem, entrem no reino. E vocês vão experimentar o governo do menino, o governo desse Filho de Deus que está na terra
está vindo sobre a terra. Nós temos falado sobre últimos dias, juízo, destruição, isso é verdade, está vindo. Mas também está vindo o reino de Deus, está vindo a plenitude do reino de Deus, a plenitude da graça de Deus, a plenificação deste governo está vindo sobre a terra. O fim não é a hecatombe do mundo, o fim é a restauração de todas as coisas na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém?